Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é quinta-feira, 26 de fevereiro. Vamos fazer uma prece, aumentar um pouquinho a nossa Ave Maria. Peço perdão porque hoje tem pessoas trabalhando aqui no entorno, então vai ser um pouco barulhento, mas não tem problema. O que importa é a nossa mensagem. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus, ao Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos para refletir, estudar e conhecer o Evangelho, um pouquinho mais do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Mas primeiramente, Pai, te agradecemos pela vida, por termos acordado hoje, por essa oportunidade bendita que temos de viver mais esta experiência. Espíritos amigos, anjos guardiões, o nosso anjo guardião, espíritos protetores, estejam conosco durante o nosso dia, a nos inspirar bons pensamentos, boas ideias, boas ações. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Vamos lá então? Vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos refletir um pouquinho, estudar um pouquinho, vamos ver o que nos vem. Aqui, capítulo 14, honrar pai e mãe. E me veio aqui o último parágrafo deste capítulo. Portanto, a última frase do capítulo, que é Instrução dos Espíritos, item 9. Mas nós vamos ler hoje somente o último parágrafo, que diz assim: os espíritos que buscam o progresso moral e possuem semelhanças de gostos e afeições reúnem-se, formando famílias. Esses espíritos, quando retornam à Terra, procuram se agrupar como faziam no mundo espiritual, dando origem a famílias unidas e homogêneas. Se nas suas idas e vindas ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontrarão eles se reencontram e ficam felizes pelos novos progressos realizados. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos mais atrasados venham encarnar-se entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Estes espíritos atrasados geralmente causam perturbações no ambiente dos espíritos mais evoluídos, o que constitui para estes uma prova a ser suportada. Portanto, acolham e os ajudem como irmãos. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, virão a salvar outros ou poderão salvar outros. Olha que bonito que nos veio hoje. Então, o capítulo 14, honrar pai e mãe, vem falando numa instrução dos espíritos de Santo Agostinho, nosso querido Santo Agostinho, que fala da ingratidão e laços de família. Vem nos explicar que os espíritos se juntam por afinidade no plano espiritual e formam famílias no plano espiritual. E isso, obviamente, também vai acontecendo com o progresso, no decorrer das passagens pelo plano espiritual, pela reencarnação, vão acontecendo essas uniões, esses laços que vão se estreitando, como é aqui. Mas claro que no plano espiritual, num macro, numa proporção maior. Então esses espíritos, por afinidade, se reúnem como família. E quando eles vêm para reencarnar, para uma tarefa, para uma missão, para uma prova, quando eles reencarnam, é claro que, se possível, eles vão ficar reunidos numa mesma família aqui no plano espiritual. Se isso for útil para todos os envolvidos, a espiritualidade permite
que sejamos a mesma família do plano espiritual, seja a família aqui. E aí nós vemos as famílias que se dão bem, que são harmoniosas, que funcionam bem juntas, que conseguem... Enfim, nós vemos muitos exemplos assim. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, permite que irmãos que estão necessitados desse tipo de lar, desse tipo de estrutura, venha e reencarne ali no meio daquela família. Para quê? Para receber bons exemplos, para receber amor. E é claro que esse espírito não vai sofrer uma transformação, ele vai ter as dificuldades dele, ali mesmo no meio daquela família que é organizada, que já está um pouquinho mais à frente. Aquele espírito vai ter as dificuldades dele. E para estes espíritos que estão um pouco mais à frente, essa família que está um pouco mais à frente, é uma prova para aprenderem, para mostrar o seu amor, para botar em prática tudo que já aprenderam, né? Então, como a gente fala, sabe que a Rita Lee tem uma música, você é a ovelha negra da família, né? Muitas vezes nós somos a ovelha negra da família, ou temos alguém, aquele irmão que em algum setor, alguma área da sua existência precisa aprender algo. É aprendizado. Ah, é rebeldia? Sim, às vezes é. Às vezes aquele espírito ainda está orgulhoso, rebelde, poderia se ajudar e aprender mais rápido? Poderia, mas se ainda não faz é porque ainda não aprendeu, né? Então nós se estamos como ovelha negra, vamos dizer assim, dentro de uma família, que a gente pense assim, agradeça ao Pai, reconheça que nós temos dificuldade em determinada área, que pode ser financeira, pode ser amorosa, pode ser de saúde, pode ser de entendimento, pode ser N fatores. Nós temos aquela dificuldade e viemos uma família perfeitinha e a gente se sente menos, se sente diminuído, fica rebelde. Se nós formos a ovelha negra, que a gente agradeça a Deus que nos colocou numa família que pode nos dar esse suporte e esse amor. Que a gente tenha humildade de reconhecer que a gente veio ali para aprender, que a gente aprenda com eles. Se a gente é a família que tem, se somos nós, pessoas que temos na família uma ovelha negra, só em pensar assim já muda totalmente o cenário. Porque aí é olhos de ver e ouvidos de ouvir que Jesus tanto fala. Para que vamos perder o nosso tempo com críticas, com raiva? Né? Não, vamos abraçar esse irmão e entender que ele tem o tempo dele. E pode ser nosso filho, nós já falamos aqui sobre os filhos. Pode ser nosso filho, pode ser nossa mãe, pode ser o nosso pai, pode ser o nosso irmão. Antes de ser isso nosso, ele é um irmão, filho de Deus, um irmão nosso, que está aprendendo algo. Ah, mas está demorando, eu estou sofrendo. Deus dá o que a gente pode fazer, né? Pelo menos nos dá acompanhamento à espiritualidade, nos dá todo o conhecimento para que a gente possa tomar atitudes. Não estou dizendo aqui que tu tem que ficar do lado. Não, às vezes a gente precisa inclusive se afastar. Cada situação vai demandar um posicionamento. Mas aí Deus nos manda, então faz isso, morre ali abraçado com aquele irmão. Não, em nenhum lugar nós vamos encontrar, nem no Evangelho, nem na Bíblia, não. Diz que a gente tem que amar e fazer o certo. E aí Deus nos manda as ferramentas, conhecimento, o nosso anjo da guarda que nos inspira, os espíritos protetores, todo tipo de ajuda para que nós passemos e para que essa reencarnação, muitas vezes, na grande maioria das vezes, se nós somos a ovelha negra ou se temos uma ovelha negra na família, nós não vamos conseguir completar essa prova aqui, dependendo do tamanho. É difícil, é que a gente tem ainda a cabeça, por mais que estejamos estudando doutrina, ainda temos uma cabeça muito de uma vida só. E a gente fica, mas não vai dar tempo.
tempo de quê se a vida é imortal? Se o irmão ainda não aprendeu, porque ele ainda não está pronto. E muitas das vezes não vai ser só, né? Não vai ser nesta existência que nós vamos conseguir completar a prova. A gente veio para fazer só um pedacinho dela. E tá tudo bem. Tá tudo certo. É claro que nós não estamos aqui sendo diminuindo as dores, os sofrimentos, os tamanhos das provas que muitos dos irmãos passam, que são grandes. Não. Mas de uma forma geral, nós precisamos nos apropriar desse ensinamento para que possamos ver com outros olhos e auxiliar a nós, a nossa família e as outros que possam estar precisando de uma palavra de entendimento, de consolo, um caminho. Foi isso que Santo Agostinho nos trouxe aqui, com tanto amor, tanta sabedoria desse Espírito amigo. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos, introdução ao estudo da doutrina espírita, que é dividida em 17 partes, e nós estamos já na 14. Como passar rápido, né? Na 14, que fala da ortografia dos espíritos. Ortografia, né? A escrita dos espíritos. E aí Kardec vai dizer assim, que ele nem ia perder o tempo dele, né, em explicar por que alguns espíritos, algumas psicografias ou psicofonias são erradas, são escritas, tem palavras erradas, ou o médium fala palavras erradas. Ele disse que ele nem ia ver falar se não tivesse algo para dizer ao assunto. Por quê? Ele vai explicar que, na verdade, quem quer usar deste argumento para desfazer da doutrina e da comunicação dos espíritos, não está fazendo uma crítica séria, porque não pensou. Primeiro, porque pensaria que, não podendo ter erro, se trataria de quê? Do próprio Deus, porque perfeito só Deus, né? Não, está falando de uma ortografia do português correto. Mas o português correto de hoje não é o mesmo de 100 anos atrás, né? Um espírito viveu num contexto cultural, num contexto social, poderia ter gírias, poderia ter sotaques, poderia ter, enfim, tantas questões. Então, essa pessoa minimamente não fez uma análise, né? Então, Kardec diz que a ortografia dos espíritos nem sempre é impecável, que vão existir erros sim, mas uma coisa que nós precisamos entender, Kardec diz assim, especialmente entre os espíritos superiores, os mais elevados, eles se comunicam pelo espírito, pelo pensamento, com a velocidade do pensamento. Imagina que a dificuldade que é para um espírito superior, vou baixar um pouquinho agora que as máquinas pararam aqui, a dificuldade que é para um espírito superior vir se comunicar conosco, através de um médium que tem que escrever ou de um médium que tem que falar. É dificílimo. É como nós, ele usa um exemplo aqui, como nós, por exemplo, um sábio, ele usa o exemplo de um sábio que quer escrever e que às vezes não vence escrever com a velocidade do que está pensando. Até com a gente acontece, não acontece? Às vezes o pensamento voa e não acompanha, a nossa mão não acompanha escrever o nosso pensamento. Imagina para um espírito superior. E aí Kardec, resumidamente vou trazer aqui, Kardec fala que para espíritos superiores, especialmente, vale muito mais a mensagem do que a forma. Então eles não se atêm a parar para o médium para voltar e corrigir que o não tem acento. Não vão fazer. Não vão fazer, a mensagem importa mais do que escrever corretamente. E no final, Kardec traz aqui algumas coisas, entre os meios que os espíritos utilizam para atenuar a pobreza, tipo quando eles necessitavam passar uma mensagem um pouco mais pura, eles tentam usar estes métodos aqui, a psicografia mecânica, que é quando tem o mínimo possível da intervenção do médium, a psicofonia, né, quando usa o médium falando, mecânica também, que é quando
tem um mínimo de intervenção do médium, aí dos pensamentos, né, da vontade do médium. E também fala da pneumatografia, difícil de falar, ou escrita direta, que é quando não tem intervenção do médium, da mão do médium, né? E da pneumatofonia, que é quando se escuta uma voz que não é através do médium, tá? Essas são as formas que os espíritos podem utilizavam mais na época, de ter passar uma mensagem mais limpa, vamos dizer assim, sem tanta intervenção, sem tanto erro. Resumidamente, é isso. Mas leiam, porque Kardec explica bem, não deixa dúvidas. Muito bonito o nosso estudo da introdução, não é mesmo? Do livro dos Espíritos. Eu fico louca para falar mais. Vamos encerrar? Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus pela oportunidade bendita que temos de estarmos juntos todos os dias aqui. A oportunidade da vida, desta existência, da nossa família, das diversas oportunidades que temos durante esta reencarnação e durante a vida imortal, nas famílias, de sermos a ovelha negra, de sermos os bons, os que amparam e os que são amparados. Gratidão, Mestre, que com este pensamento nós possamos exercitar a nossa humildade e assim ser mais amor e distribuir um pouco mais desse amor, esse amor que tu veio ensinar, Mestre. Esse que é o amor do Pai por nós e por todas as suas criaturas. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja.